Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos na segunda aula do nosso curso de liderança para 2026 e vamos falar de um assunto muito importante, que é a vida devocional do líder e a guerra espiritual. Não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Deixe o seu like caso seja de utilidade para você essa aula. E anote as palavras que vão aparecer na tela aí de tempo em tempo. Anote tudo para você poder responder lá no final nos comentários, para que eu venha saber, ter certeza que você assistiu a aula completa. E no final você vai receber o certificado no final do curso, tá? Então, pega o seu caderninho, a sua caneta, a sua Bíblia e boa aula. Para embasar a aula de hoje, nós estaremos lendo Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, que está escrito assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, é muito importante a gente ter em mente que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Não é pelas tuas habilidades, não é porque você é forte, não é porque você tem experiência, não é porque você tem muitos anos de crente que o inimigo vai te respeitar. E não fique escandalizado não com o que eu vou dizer aqui. A nossa comunhão com Deus, o nosso devocional precisa ser diário. Não existe aquela ideia de que você cria depósito com Deus e de que a sua vida pregressa serve para hoje. A oração que você tinha, a comunhão que você tinha com Deus há 10, 15, 20 anos atrás, serve para te alimentar hoje, para te armar hoje. Isso não existe. Isso aí é uma teoria da meritocracia humana, como se Deus atuasse na nossa vida devido ao sacrifício que nós fizemos, devido ao depósito que nós fizemos, devido ao nosso esforço lá de antigamente. Aí isso está contando ponto, nós criamos crédito no banco de Deus e aí Ele está nos abençoando, nos protegendo, nos dando toda a sua proteção porque nós depositamos. Isso não existe, isso é antibíblico. O devocional cristão, principalmente do líder, é diário. Pense no alimento, pensa no corpo. A igreja é comparada com o corpo. O que você comeu há 1 mês, 2, 3 meses atrás não está te alimentando hoje. Não se iluda. Nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar a proteção de Deus diariamente. Jesus Cristo, em Mateus 6, lá na oração sacerdotal, na oração que Ele nos ensinou do Pai Nosso, lá Ele ensinou a pedir que Deus nos livre do mal. Isso é diariamente. Então, irmãos, nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Nós nunca podemos nos estribar no nosso conhecimento, nos estribar na nossa força, nas nossas capacidades humanas e pensar que nós estamos vencendo porque somos fortes. Esse é um engano muito sério que pode nos levar à queda. O versículo 2 fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como é que nós vamos vestir as armaduras de Deus? Nós vamos conseguir nos armar de Deus quando nós nos desarmarmos de nós mesmos. Lembra quando Naamã chegou à casa do profeta e não foi recepcionado como ele pensou que deveria ter sido recepcionado? Ele ficou revoltado. Ao falar para ele que tinha que ir lá mergulhar no Jordão, mandar um servo lá dar o recado para ele, ele ficou decepcionadíssimo. Ele queria ser bajulado, ele queria poder dar os presentes, receber uma oração, uma palavra, do profeta.
pessoalmente, mas ele só mandou um recado por um criado. E ele ficou revoltado e ia embora sem receber a cura. Aí os seus servos falaram: opa, peraí, Naamã, você é tão inteligente, se o profeta tivesse te dado um desafio muito grande, você não teria feito? Ele te pediu algo tão simples, é só você ir lá no Jordão, naquelas águas barrentas, e mergulhar 7 vezes. Atendendo os seus conservos, seus servos, ele recebeu a cura. Tem muita gente que está na mesma situação de Naamã, quer comprar alguma coisa com seus méritos, quer ser reconhecido pelo seu esforço, reconhecido pelas suas habilidades, pela sua força, mas nós temos que nos armar de Deus, e para isso nós temos que humilhar, temos que ir lá para o Jordão, tirar a farda, tirar as divisas, tirar tudo aquilo que nós conquistamos e depender exclusivamente das armaduras de Deus, depender exclusivamente da palavra dele, do poder dele, da graça dele para poder trabalhar. Senão nós seremos vencidos no meio do caminho por forças malignas. Eu falo e repito, Jesus Cristo nos deu autoridade sobre as forças malignas, mas não nos deu poder sobre elas. Você não tem poder nenhum em si mesmo. Você tem autoridade de Deus. O inimigo não vai te respeitar porque você é uma pessoa habilidosa, porque você tem boa oratória, porque você sabe interpretar bem os textos bíblicos. Ele também sabe. Ele tentou Jesus Cristo lá no deserto, não foi um teatro, foi uma tentação legítima. Ele só vai respeitar em você a ação de Deus na sua vida. Ele vai respeitar em você o Espírito Santo de Deus que mora em você e a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Mas se você perder a autoridade de Deus, se você perder as armaduras de Deus, você vira presa fácil. Você não tem poder algum para resistir às forças malignas com os seus próprios méritos. Você depende exclusivamente das armaduras de Deus. E aqui fala, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Em vários momentos da nossa caminhada, nós seremos confrontados pelo diabo, mas de forma sutil, a ponto de nós pensarmos que estamos sendo resistidos pelos homens, a ponto de pensarmos que estamos sendo resistidos pelos nossos liderados, pelas pessoas que estão à nossa volta. E se você acreditar nisso, você fracassou, porque você vai começar a lutar contra os seres humanos, você vai começar a lutar contra as pessoas que estão à sua volta, e isso é o início do seu fracasso. Porque as forças malignas é que estão por trás. Você deve lutar contra elas. E você não luta contra principados e potestades com armas humanas. Você usa as armaduras de Deus para resistir os ataques malignos. E não se iluda, os ataques malignos virão. Quando você se torna líder, quando você assume um cargo de liderança, você está sendo conduzido para a frente de batalha e você vai ser resistido por forças malignas. Vai ter dia que você vai levantar com um peso enorme nos ombros. Você vai levantar com desânimo, você vai levantar com vontade de desistir de tudo. E o que vai te dar força? O que vai te dar graça? O que vai te sustentar para você continuar a sua caminhada, a sua jornada, a tua liderança? É a força que vem de Deus. Você vai ter que clamar por Deus, por socorro. Você vai ter que gritar, você vai ter que chorar, você vai ter que gemer na presença de Deus para que Ele te fortaleça, para que Ele te anime novamente, para que Ele te reavive. Todos os ataques malignos, primeiramente, são contra os líderes. E se você não tiver ciência disso, você simplesmente deita com a carga. Você é esmagado por forças espirituais malignas. Então, o devocional, ele não é uma opção para a liderança. O devocional é um alimento diário. O líder precisa orar diariamente, precisa criar hábito de oração, precisa ler e estudar a Bíblia diariamente, precisa criar hábito de leitura e estudo bíblico, precisa buscar a presença de Deus diariamente. Esquece o que passou só te deu experiência. O alimento tem que ser diário. Eu fiz um pequeno esboço aqui e nós estaremos meditando em alguns pontos importantes que eu preciso passar para vocês nessa segunda aula. Então, vamos lá. João, no capítulo 15, versículos 4 e 5,
forma resumida Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira, nós os ramos. A seiva vem da videira. O alimento vem da videira. Nós produzimos frutos porque somos sustentados, porque somos capacitados pela graça. Inclusive, terminei ontem um livro e nesse livro eu falei muito sobre a graça capacitadora. Deus não nos deu apenas a graça salvadora. A graça de Deus nos capacita, nos instrumentaliza, nos dá condições para trabalhar. Sem essa graça, você está fadado ao fracasso. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Salmo 91, os primeiros versículos, fala que toda aquela vitória prometida, aquela proteção prometida, são para aqueles que estão debaixo das asas do Onipotente, debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Debaixo das mãos do Senhor você é protegido, você está seguro, você está guardado. Fora de lá você não tem resistência alguma contra as forças das trevas. Marcos 1, versículo 35, fala para nós algo assim didático, maravilhoso. Jesus Cristo mesmo sobrecarregado, as multidões apertando, espremendo ele ainda tirava tempo para se isolar e orar. Nós precisamos ter o nosso tempo sagrado de buscar a presença de Deus e nos fortalecer espiritualmente. Como que você vai conduzir os teus liderados espiritualmente se a sua vida espiritual está um caco? Como é que você vai orientar alguém a buscar a presença de Deus? Como é que você vai fortalecer alguém, vai incentivar alguém a ler, incentivar alguém a buscar conhecimento, incentivar alguém a buscar o batismo no Espírito Santo, se a sua vida espiritual está lá embaixo? Se você não está orando, se você não está buscando a presença de Deus, se você não está lendo a Bíblia, se você não está lendo um bom livro, se você não está cuidando de si mesmo, nós precisamos cuidar de nós mesmos primeiro. Isso foi tema da aula anterior, para depois a gente cuidar dos nossos liderados. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender: o teu sucesso não vem da tua inteligência. O teu sucesso não vem das tuas habilidades. O teu sucesso vem da comunhão que você tem com Deus. É Ele quem vai vencer por você. Você precisa apenas estar em Cristo. Você precisa estar arraigado na videira. E aí você pode ter sucesso. João 15, ainda, lá nos versículos 4 e 5, fala: quem permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele, pode pedir o que quiser e vos será feito. Porque sem mim nada podeis fazer. Todo o nosso esforço, toda a nossa colaboração com a graça é de permanecer em Cristo. E isso é diariamente. Não me canso de repetir. É diariamente. O devocional é diário. A oração é diária. Pastor, mas eu não estou sentindo vontade. Você não tem que sentir nada. A maturidade da fé cristã nos leva a alcançar os níveis que não dependem mais dos nossos sentimentos. O adulto faz o que é necessário ser feito. A criança que faz aquilo que gosta, a criança que faz motivada pelo que está sentindo. Não espere sentir a presença de Deus. Não espere sentir um arrepio nas costas para você fazer alguma coisa para Deus. Você precisa crescer, você precisa amadurecer espiritualmente. Você precisa fazer o que é necessário ser feito. Jesus Cristo, quando estava lá no jardim do Getsemane, ele estava sentindo agonia, ele estava sentindo tristeza, pavor da morte, mas ele estava se prostrando diante do Senhor, pedindo força, graça para quem podia lhe fortalecer. Nem sempre você vai estar sentindo a presença de Deus, nem sempre você vai dobrar os joelhos e vai chorar de alegria, de paz, de gozo, de contentamento. Vai ter dias que você vai chorar de tristeza, de pavor, de dor. Você vai estar sendo esmagado por forças malignas. Você vai ter que clamar a Deus para sentir alívio depois da oração, para sentir a presença de Deus depois da guerra, depois da luta, depois da batalha. Liderar é batalhar. Inclusive, eu criei esse grupo de voluntários. Ninguém vai ser forçado a encarar esse desafio. É um desafio. Se você encarar, você vai precisar se submeter a uma rotina de busca da presença de Deus
diariamente, tá? O inimigo do líder e suas estratégias. Quais são as estratégias malignas de hoje? Como que o diabo trabalha para combater a igreja hoje? Ele trabalha de uma forma muito sutil. Ele não pode te destruir diretamente, mas ele pode te seduzir e te afastar da fonte que é Deus. O peixinho, se você tirar ele do aquário, se você tirar ele do seu habitat natural lá do rio, do lago e deixar ele fora da água, ele morre. Então, a estratégia do diabo é tirar você da fonte de alimentação. Simples assim. É igual você pegar o celular, tirar ele da carga. Vai sobrar só a energia acumulada na bateria. E é inevitável que essa energia diminua com o tempo. E se você perder o carregador, essa energia vai chegar a níveis críticos e o celular vai desligar. Essa é a estratégia do diabo hoje. Tirar você da tomada e esconder o seu carregador. Convencer você de que você já é experiente o suficiente, de que você já é forte o suficiente, que você já tem habilidades suficientes, que você consegue fazer o que está na sua mão para ser feito. Você não precisa ficar orando todo dia, você não precisa ficar indo na igreja todo dia, que você não precisa ficar lendo a Bíblia todo dia, que você é forte, que você é poderoso. E aí o diabo te seduz para que você troque os seus momentos de comunhão, para que você troque os teus momentos de devocional, de leitura bíblica e de oração por atrativos que roubam, queimam o teu tempo. Como, pastor? Coisas fúteis. O que está mais roubando o tempo de líderes hoje é o smartphone, são as telas, é o entretenimento, coisas sutis, mas que roubam o seu tempo, redes sociais. Você fica lá vendo um vídeo atrás do outro, uma foto atrás da outra, uma coisa sem sentido atrás da outra e queima o seu tempo que você deveria estar orando, que você deveria estar estudando, que você deveria estar se preparando para dar um alimento saudável para os teus liderados, para fortalecer a tua vida espiritual. E aí nós começamos a ficar fora da fonte, fracos. Nós começamos a perder a graça, começamos a perder o ânimo, começamos a perder a empolgação, começamos a ficar distantes de Deus, não porque Deus se afastou de nós, é porque nós nos afastamos da fonte. Essa é a estratégia. E acostuma. Esse que é o problema. Você cria hábito de ficar longe de Deus. Cria hábito de ficar distante da comunhão. E aí, para você voltar, você precisa fazer uma força tremenda, uma força descomunal para você criar hábito de leitura da Bíblia, para você criar hábito de oração, de adoração, para você criar hábito de fazer culto doméstico dentro de casa. Tem que fazer um esforço grande. Não é fácil. É uma luta constante, mas é necessária. Se você se dispôs a ser líder, você precisa tomar atitude e mudar o seu estilo de vida. Olha, ele implanta desânimo, distração e divisão. Desânimo, distração, divisão. 3D. Desânimo é natural. Lembra das 10 virgens? As 10 adormeceram. Vai chegar momento em que nós vamos ficar abalados, desanimados. Sim, e você não precisa esperar que alguém vai te animar, que os teus liderados vão te colocar para cima. Não vão. Você vai ter que clamar a Deus. Você vai ter que dobrar os teus joelhos, pedir graça, pedir força, se realimentar, erguer a cabeça e seguir em frente. Distração, eu já disse, ele vai roubar o teu tempo de comunhão. Ele vai tentar te seduzir com distrações para tirar você da fonte. Divisão, vai semear discórdia. E se você não tomar cuidado, a primeira pessoa que você vai espanar com ela é o pastor. O diabo tenta colocar todos contra a liderança maior, todos contra o pastor, todos contra o líder. E aí você começa a discordar da administração, você começa a discordar das decisões, começa a ficar revoltado e aí você acabou de abrir uma brecha para o diabo atuar na sua vida. É um sinal, tome cuidado. Se você começar a ficar procurando defeitos na tua liderança maior, isso é um ataque maligno. Abre o teu olho espiritual, repreenda em nome de Jesus Cristo. A obra do Senhor é organizada. Deus colocou líderes sobre você, Deus colocou líderes sobre mim e nós precisamos estar em harmonia, em paz. Nós não podemos estar revoltados contra os nossos líderes, porque é uma estratégia maligna para nos enfraquecer, para nos esfriar na fé, para nos afastar e fazer morrer a sementinha que nós plantamos nos nossos liderados. Porque se você mostrar qualquer sinal de revolta contra o teu líder, você vai
destruir a vida espiritual dos teus liderados. Os líderes precisam levar os liderados ao líder maior até chegar em Cristo. Nós não podemos, de forma alguma, mostrar descontentamento para os nossos liderados. Se tem alguma coisa que você não concorda, que você não agrada no teu líder maior, que no caso, o teu líder imediato é o pastor, dirigente da tua igreja, chega nele, conversa com ele, abre o teu coração e ouça o que ele tem a dizer para você. Ali, entre você e o teu líder, você pode falar o que você precisa falar e ouvir o que você precisa ouvir, resolver ali. Você não leva nenhum tipo de indignação para os teus liderados, porque senão você vai estar sendo um agente do diabo para destruir os teus liderados. E depois você sara, Deus cura você e você deixa todos os teus liderados doentes e eles enfraquecem até a morte. E Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar a sua atitude. Você precisa entender que os seus liderados estão sob a sua responsabilidade e você precisa fortalecê-los. As tuas fraquezas não podem sair entre os teus dedos e cair na cabeça dos teus liderados. As tuas fraquezas precisam ser entregues a Deus. Você se fortalece com o teu líder maior. Você desabafa para cima. Você nunca desabafa para baixo. Aprenda isso para o resto da sua vida. O nosso devocional é como um escudo. Todos os dias você precisa clamar por proteção, clamar pela graça capacitadora, clamar pelas armaduras de Deus. Você precisa todos os dias pedir para Deus te proteger do maligno, pedir para Deus te dar sabedoria para você conduzir os teus liderados. Você precisa pedir a Deus que revele a você a vontade dele, para que você esteja no centro do querer e da vontade dele todos os dias. Você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, você precisa buscar de Deus conhecimento e alimento para você conseguir prosseguir. E para concluir a aula de hoje, cuidado com a arrogância. Cuidado para você não cair na cilada do diabo e pensar que você é forte, que você é sábio demais, que você é experiente demais, que você consegue fazer do seu jeito. Cuidado, se você entrar no caminho da arrogância, você vai enfraquecer e ser vencido pelas forças malignas. Se renda completamente ao Senhor. Saiba que você é completamente dependente dele. E aí você vai orar não porque você é forte. Você vai jejuar não porque você é forte. Você vai estudar a Bíblia não porque você é forte. Você vai fazer isso porque você reconhece que você é fraco, porque você reconhece que você é frágil, porque você reconhece que você é dependente de Deus. Aí você nunca vai se arrogar porque ora muito. Você vai ensinar os teus liderados a orar pela tua experiência, pelo teu exemplo, não se exaltando. Você vai sempre mostrar para os teus liderados que você ora porque você é fraco, porque você precisa de força de Deus diariamente. Você jejua porque você é fraco. Você estuda a Bíblia porque você é fraco. Não é porque você tem uma memória prodigiosa, é pelo contrário. É porque você não tem. É por isso que você tem que ler todo dia. Você estuda é porque você não é um gênio. É justamente pelo contrário. É porque você não é. É por isso que você estuda todo dia. Nós precisamos dar exemplos para os nossos liderados. Agora, se você deixar a arrogância, a presunção tomar conta da sua vida, você vai ser uma pedra de tropeço na obra do Senhor. Tome cuidado com isso. Você precisa entender que a verdadeira sabedoria, ela é humilde, ela é regada, ela é preenchida, saturada de humildade. Eu nunca consegui compreender isso, que eu ouvia, eu sou forte porque eu jejuo, porque eu oro, babá. Não, eu sempre na minha vida espiritual compreendi que quanto mais fraco eu estou, mais eu oro. Quanto mais sensível, frágil eu estou, mais eu busco a presença de Deus. Quanto mais carente de conhecimento eu estou, mais eu estudo, mais eu leio, mais eu busco conhecimento. Isso não é para me engrandecer, isso é para me sustentar de pé. É porque eu sou fraco e completamente dependente de Deus. Então tenha isso em mente. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Lembrando que existe um questionário, um exercício a ser feito. Você precisa ir lá nos comentários, escrever as palavras que apareceram durante o vídeo e no final do 10º vídeo você vai receber o seu certificado do curso de preparação de líderes para 2026. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo.